Vocês se lembram, em meados dos anos 80, 90, acho que até antes, não sei. Mas muitas casas tinham quadros com crianças chorando. E aqueles quadros sempre me chamaram a atenção, porque aquelas crianças estavam chorando de um jeito que é de partir o coração, né? E eu achava já estranho, né? Mas você sabia que realmente existe uma história muito triste e macabra por trás dessas crianças chorando nos quadros? É sobre isso o vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar dessa história, desses quadros, dessas crianças. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva, né? Deixa seu like, seu comentário, que ajuda muito o crescimento desse canal. Assim, a gente pode trazer mais conteúdos para vocês e o canal pode crescer, que é o que eu preciso, necessito. Vou trazer um relato sobrenatural dessa história, desses quadros, e depois eu vou falar um pouco da história do autor dos quadros, enfim. Se você conhece essa lenda, põe nos comentários para mim. Se você não conhecia, também é uma forma de conhecer. Vi uma publicação aqui sobre os famosos quadros das crianças chorando do artista Giovanni Bragolin. Há muitas lendas envolvendo essas pinturas, mas só quem teve ou viu de perto uma dessas obras pode falar com propriedade sobre o medo e a agonia que se sente ao contemplá-las. Eu estou lendo um relato da internet, tá? Não é meu esse relato, mas de fato eu sinto uma agonia vendo aqueles quadros, né? Bom, então sente-se, pois lá vem mais uma história sobre um desses quadros bizarros, mais especificamente o da foto que eu vou colocar aqui para vocês, né? E a internauta diz assim que quando ela tinha 12 anos, ela e uma amiguinha, por volta de 1988, elas eram bem próximas, muito próximas, e nos finais de semana elas sempre combinavam de dormir uma na casa da outra. Claro que para isso precisava convencer as mães, né, os pais, né, coisa que sempre dava certo, porque elas faziam um pouquinho de manha e dava tudo certo. Naquele fim de semana, ela foi para a casa da sua amiguinha, que era uma casa muito grande onde ela morava, né? Ela morava com os pais e 8 irmãos. 8 irmãos. A cozinha era o melhor lugar da casa, pois havia um fogão a lenha e a mãe dela, da amiguinha dela, sempre preparava coisas muito gostosas para comer. Na casa havia uma sala que parecia inabitável. Nunca ninguém ia lá. A porta estava sempre fechada, havia um sofá de 2 e 3 lugares, uma mesa de centro, um aparador e pendurado bem no meio da sala um quadro, que era este quadro da criança chorando. Ela e a sua amiguinha resolveram ir até a temida sala para conversar. De repente ela disse: "Amiga, olhe para aquele quadro e diga o que você vê." Ela respondeu: "Vejo uma menina chorando." Ela disse: "Sim. Mas o que mais você vê nela?" Então observa seu quadro e vê se você vê algo além dessa menina chorando. Então ela respondeu: "Horas. Apenas uma menina chorando." Então elas ficaram um tempo ali paradas, olhando para o quadro, enquanto a amiga dela insistia para que ela encontrasse algo diferente na menina que estava ali chorando, mas ela não enxergava nada além da pobre criança chorando. Então ela olhou para ela e disse: "Como você não consegue ver? Está tão nítido." Dessa vez ela perguntou: "Mas o que é que eu não consigo ver?" E ela respondeu amedrontada: "Olhe para o pescoço dela." Então ela começou a olhar para o pescoço da menina, mas não viu nada, era só um pescoço. Ela disse: "Amiga, pelo amor de Deus, o que você está vendo que eu não estou vendo?" Ela ficou parada olhando para o quadro, levantou a mão, apontou o dedo e disse: "Veja a mão no pescoço dela. Tem uma mão ínfor a menina. Veja, a mão está assim." E aí ela colocou a mão do jeito que ela estava vendo, sabe? Ela simulou a forma
que a mão estaria enforcando a menina. E aí, de novo, ela olhou pro quadro depois dessa simulação e ela, de fato, enxergou a mão que enforcava a menina. E ela se perguntou se ela já havia falado com os pais dela ou com os irmãos dela sobre isso, e ela disse que não. Contou que sempre viu aquela mão no pescoço da menina, sentia medo, mas nunca havia falado para ninguém. Então elas ficaram paradas olhando aquele quadro um tempo, e de repente um medo invadiu seus corpos. Eu tenho medo desses quadros, gente. Sempre. Eu era criança nessa época, eu tinha muito medo desses quadros. Então, depois desse tempo que elas ficaram lá olhando o quadro, elas saíram correndo porque elas sentiram um medo muito estranho. O tempo passou e elas nunca mais falaram sobre aquilo. Não se sabe ao certo se foi o mesmo ano, mas logo depois saiu a reportagem no Fantástico sobre o quadro das meninas chorando do pintor Giovanni Bragolin. A mãe dela viu a reportagem e ficou aterrorizada por ter um desses quadros em casa e resolveu queimá-lo. É muito comum os quadros dessa criança chorando, essas crianças terem uma mão enforcando essas crianças, né? Os quadros das crianças chorando, pintados por Giovanni Bragolin, são uma série de 27 obras criadas entre 1970 e 1980. Esses quadros retratam essas crianças em lágrimas, se tornaram bastante populares naquela época, mas também era cercado por várias lendas urbanas e teorias da conspiração. Mas será que era só teoria da conspiração? Porque eu vou ser bem sincera, eu acredito que tem algo bem de ruim nesses quadros. É uma sensação que eu sempre tive. Uma das histórias mais conhecidas é a de que Bragolin, cujo nome verdadeiro era Bruno Amadio, teria feito um pacto com o diabo para alcançar o sucesso. Segundo a lenda, ele teria então pintado essas crianças que estavam mortas ou sofrendo. Essas pinturas trariam mais sorte aos seus donos. Essa crença foi reforçada por relatos de incêndios em que apenas os quadros das crianças sobreviveram ao incêndio. O que acontece? Dizem que ele fez um pacto com o demônio, né? E que o demônio pediu a alma dessas crianças em troca dele fazer sucesso. É o que dizem. Se é verdade, eu não sei. Não sou eu que criou essa história. Mas é a lenda que se propaga por aí. No Brasil, a história ganhou ainda mais força nos anos 1980, quando se dizia que Bragolin teria aparecido no programa do Fantástico da TV Globo, pedindo para que as pessoas destruíssem esses quadros. Esse programa Fantástico realmente existiu ou foi um efeito Mandela? Põe para mim nos comentários que eu de fato não sei. No entanto, não há evidências concretas de que essa entrevista realmente aconteceu, porque eu não encontrei. Se você encontrar essa entrevista, por favor, pode mandar aqui para mim nos comentários, por e-mail, porque eu sou muito curiosa. Apesar de todas essas lendas, não há fato que comprove que eles realmente sejam amaldiçoados. Mas vai que, porque em todos os lugares que tinha a presença desses quadros, aconteciam mesmo coisas muito estranhas mesmo. Como até mencionei, alguns lugares que pegaram fogo e só o quadro sobrou, né? O ambiente inteiro pegou fogo, ficou cinzas e o quadro ali inteiro, que já é muito bizarro. Giovanni Bragolin, cujo nome verdadeiro era Bruno Amadio, foi um pintor italiano nascido em 1911 e falecido em 1981. Ele ficou famoso, então, entre as décadas de 1970 e 80 por conta dessas pinturas das crianças chorando, conhecidas como Crying Boys. Essas obras foram vendidas em várias partes do mundo e se tornaram bastante populares. Bragolin começou sua carreira artística em Veneza, onde produzia pinturas para turistas no período pós-guerra. Ele adotou então esse pseudônimo Giovanni Bragolin e criou as 27 pinturas de crianças chorando, que foram amplamente reproduzidas e comercializadas. Então, muito provavelmente, o que você via por aí eram as cópias e não as originais.
A história de Bragolin é então cercada por várias lendas urbanas, várias, né? Não dá pra saber quais foram as que de fato realmente aconteceu. Mas a mais comum, a mais aceita assim entre as pessoas que divulgam essa lenda, é que então ele teria retratado essas crianças para o diabo, né? Fez um pacto com o diabo para fazer sucesso. E segundo a lenda, as crianças retratadas em pinturas eram reais e estavam sendo durante a pintura. E se isso for verdade, me gela a alma, porque, meu Deus, ele sequestrou 27 crianças e fez um ritual lá, pintou as crianças. Gente, isso é bizarro, porque se isso for verdade, ele deveria ter sido preso, mas e se não foi verdade, então ele não era um assassino. Gente, é pancada, né? Essa série de fotos, também chamada de Gypsy Boys, que retrata essas crianças com expressão profunda de tristeza, com lágrimas nos olhos, parecem expor esses sentimentos bem sombrios mesmo. Diz a lenda que Giovanni Bragolin estava na miséria, estava bem, passando muita necessidade. Então ele estava desesperado quando ele recorreu então a esse pacto com o diabo, mas ele foi bastante esperto, porque ao invés dele oferecer a sua própria alma, ele ofereceu as almas daquelas crianças. Ou não daquelas crianças, se aquelas crianças existiram ou não existiram. Talvez ele tenha colocado as almas das pessoas que compraram as pinturas. Então não aquelas crianças, numa outra teoria, não seriam reais, seriam realmente arte. E aí quem comprasse é quem ficaria com maldição. E também teve uma história que naquela noite, quando ele fez as pinturas, Giovanni Bragolin teria sonhado com as crianças. Nesse sonho, as 27 crianças foram no inferno e choravam por misericórdia. Então, quando ele acordou, pegou a tela, pegou tinta, começou a retratar essas crianças que estavam em seu sonho. Ele usou formas subliminares para mostrar que as crianças estavam, como mostram as pupilas dilatadas das imagens dessas crianças. Então ele não teria sequestrado essas crianças, ele teria sonhado com essas crianças, e aí sim, no caso, a pessoa que comprasse o quadro que ficaria com uma maldição. Segundo a lenda, ele confessou, segundo a lenda, né, como eu disse, são várias lendas em volta desse quadro, então não estou dizendo que foi isso ou aquilo, estou dizendo que são várias lendas e estou trazendo um pouco de cada lenda. E segundo uma das lendas, ele confessou que algumas dessas crianças retratadas eram sim reais, mas eram crianças desaparecidas de suas famílias e encomendadas para o demônio. E também diz a lenda que ele teria aparecido no Fantástico, né, na TV Globo, nos anos 80, pedindo então para que as pessoas destruíssem esses quadros, mas não há prova, gente, eu não vi essa entrevista. Se você achou, gente, por favor, põe aqui de novo, que eu tô bem curiosa. E você tem interesse em arte ou em histórias de mistério envolvendo artes e mistério? É bem bizarro mesmo. Então vamos às teorias mais populares para ver se a gente chega numa conclusão juntos. A primeira teoria, a mais conhecida, a mais difundida, é então do pacto com o diabo, que é uma das teorias mais difundidas, que Bragolin teria então feito o pacto para alcançar o sucesso. Segundo essa lenda, as crianças retratadas eram reais, estavam sofrendo e teria trazido má sorte aos donos dos quadros. Outra das outras lendas, outra teoria popular, é que os quadros são amaldiçoados. Então existem outras lendas. E uma delas é que eu já trouxe aqui, de que houve incêndios em que apenas os quadros ficaram inteiros, né? Depois de toda a fumaça, depois de todo o fogo que se alastrou no ambiente, há então a história de que o quadro teria permanecido intacto. O que eu já acho bem difícil e bem curioso, porque se uma casa que pega fogo, geralmente não sobra nada e de repente você vê só o quadro inteiro,
Será isso possível? As histórias dos incêndios, gente, muitos relatos de incêndio em que as casas onde os quadros estavam presentes contribuíram para a fama que as pinturas seriam amaldiçoadas. Em alguns casos, os quadros foram encontrados intactos após o incêndio, o que aumentou a crença na maldição. No entanto, o pior aconteceu quando as pinturas já estavam em quantidade considerável de casas e foi aí que os incêndios começaram. Então parece que o que dizem é que essas casas teriam sofrido incêndio por causa da maldição dos quadros. Jane McCutcheon, que tinha pendurado a pintura em sua sala de estar na década de 1980, estava limpando a sua cozinha quando descobriu que suas cortinas feitas à mão estavam subitamente em chamas. Sua família escapou com vida, mas sua casa ficou completamente destruída. Bom, o que me alivia é que a família sobreviveu, né? A casa, eles fazem outra, mas a família foi salva, então já dá um alívio, né? Mas o curioso é que a pintura que estava em sua sala não pegou fogo. Você ainda podia ver o rosto do menino na pintura, disse ela. Mais tarde, ela ouviu um bombeiro que viu a pintura dizer: "Oh, não, mais um." Como que se dissesse mais uma casa que eles vão lá atender com essa criança aí que sobrevive, né? Com a criança sobrevive não, com o quadro que sobrevive ao incêndio. A maioria dos incêndios tinha causas normais, como cigarros, frigideiras mal colocadas no fogão. Como a maior parte da lenda envolve a quase inacreditável resistência das pinturas ao fogo, os materiais das impressões foram testados por especialistas. Então eles começaram a investigar essa história, né? Por que esses quadros não pegam fogo? Então eles começaram a procurar uma história lógica por isso. Por serem impressos em tábuas compactas e terem sido tratadas com verniz retardador de fogo, foi explicado que as pinturas parecem sobreviver aos incêndios. Então parece que a pintura ela foi realmente feita para sobreviver ao incêndio, porque ele passou um verniz que retarda o fogo. Então ainda assim, a lenda urbana dos quadros sobrevive até hoje, mas eu que não me atrevo a ter um quadro desse em casa. E você acredita nessa história desses quadros, dessas lendas urbanas, ou que é só uma mera coincidência? E ainda mais, esses quadros, como eles foram tratados com esse verniz, você me diz que foi só por isso que eles sobreviveram ao incêndio, ou realmente eles sobreviveram ao incêndio por uma causa sobrenatural? Diz para mim nos comentários o que é que você acha. Se você gostou desse vídeo e se você quer mais tema sobrenatural, põe aqui nos comentários. E se você tem algum relato sobrenatural, também pode mandar até mesmo aqui nos comentários para fazer um vídeo só lendo relatos dos inscritos pelos comentários, falou? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!